Chegou a hora de falar sobre o cinema dos anos 30, separei os 20 melhores filmes dessa década tão maravilhosa do cinema clássico de terror. Vamos lá! Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. Eu vou estruturar essas listas dos anos 30 em volumes, então cada lista 20 filmes de todos os anos dessa década tão maravilhosa. E para abrir com chave de ouro, com pé na porta, tem Drácula, do Todd Browning, filme responsável por trazer Bela Lugosi aos olhos, aos holofotes de Hollywood à época. Filme baseado no romance do Bram Stoker, né? Vai trazer toda Drácula querendo sangue, querendo mais vítimas, novos romances para a vida do nosso anti-herói favorito. E o maior charme, além das ambientações góticas maravilhosas que o Todd Browning consegue atribuir aos, sei lá, 90, 80 minutos de filme, é trazer o Bela Lugosi, que vai estar em tantos outros filmes dessa lista e das próximas que eu vou trazer com o passar do tempo. Um filme maravilhoso. Eu confesso que não é meu filme favorito, performance favorita do Bela Lugosi. Ele teve várias outras performances incríveis no decorrer da década, mas é um filme inesquecível dentro dessa saga, né, dos romances adaptados do Bram Stoker. Esse é um dos meus favoritos, sem dúvida. O Lobisomem de Londres, um homem é atacado por uma criatura não identificada, mordido, e agora ele começa a se transformar em um lobisomem. Ele vai tentar encontrar por meios científicos a cura e ao mesmo tempo em que lida com as problemáticas do dia a dia. O Lobisomem de Londres é um dos primeiros filmes de lobisomem da história do cinema. Tem filmes lá da década de 10, década de 20, mas esse foi o primeiro que eu assisti, não assisti os outros, os anteriores, e é um filme já falado, com toda uma temática, uma dinâmica própria dos anos 30 de terror. É 65 minutinhos, 64 minutinhos, é rapidinho, e você assiste só para ter um esboço do que a década de 40, né, a década seguinte, iria fazer com tanto sucesso com o Lon Chaney Jr., por exemplo. O Homem Imortal, um cientista está conduzindo experimentos que desafiam os códigos morais da sociedade, experimentos que buscam ali trazer os mortos de volta à vida. Ele é julgado por isso, condenado à morte, executado, só que ele é reanimado por um desses seus estudantes e volta querendo vingança. Boris Karloff como protagonista. Esse filme ele é muito parecido com tantos outros que o Boris Karloff fez nessa época, final da década de 30, início da década de 40, com filmes de 60, 70 minutos sobre cientistas malucos. Filme que o Boris Karloff, você pode colocar ele em qualquer filme que ele vai sempre estar bem. Esse é uma rara qualidade de um ator. Mesmo a gente fala do Bela Lugosi era um cara que você colocava em um filme B, um filme mais diferente, ele não se adequava bem. Boris Karloff não, ele se adequa a tudo que lhe é jogado, e aqui interpretado esse cientista maluco. Tem essa questão dos experimentos que ele produz, a figura da loucura que vai eclodindo com o passar dos curtos 60 minutos. Um filme interessante, embora seja muito parecido, né? A gente assiste os filmes do Boris Karloff, a gente não consegue nem diferenciar meio um do outro, é algo que é característico da carreira do ator nesse período. O Crime do Dr. Crespi, mais filme de cientista maluco. Na verdade aqui é um médico completamente surtado, carequinha, né? É o primeiro médico careca surtado que vai aparecer na nossa lista, fiquem ligados. E ele conduz, experimentos não, ele injeta uma substância nas pessoas que as deixam em estado catatônico e depois as enterra. Ele utiliza isso para trazer desafetos a esse destino cruel, e aí que toda a trama vai se desenvolver. O filme, por aliar a figura da medicina, né, um médico executando, um médico respeitado, a figura desses experimentos malucos, dessa figura claustrofóbica de ser enterrado vivo. O filme mais soturno, mais melancólico em sua investida, e tem uma grande interpretação do ator principal, que eu não vi ele em mais filmes de terror, mas vale o destaque aqui. Filme pouco conhecido, bem obscuro, mesmo dentro da década de 30. O Clarividente, nós vamos conhecer a jornada de um vidente fake. Ele conduz espetáculos até que um belo dia ele conhece uma jovem na plateia, se apaixona por ela e algo estala em seu cérebro que o faz, de fato, virar um vidente. Aí que nós vamos ter o homem primeiro tentando tirar um proveito dessa situação, depois se dando conta que ele tem um dom ali que ele tem que utilizar de uma forma bem cuidadosa. Claude Rains como protagonista, que fez filmes clássicos na década de 30 e 40,
interpretando esse homem. É o filme que eu trouxe a essa lista, O Clarividente. Ele é bem obscuro também dentro da década de 30. Eu fiz questão de trazer porque existe uma cena dentro de um trem que o protagonista começa a ficar surtado, falando que um acidente vai acontecer, não sei o que, e ela nos remete diretamente àquela cena de premonição no início, né, filme do início dos anos 2000. Cena praticamente igual, a diferença é que uma é dentro de um avião, outra é dentro de um trem, e mesmo com atores diferentes, toda uma pegada, um ritmo diferente, são cenas praticamente idênticas, ambas as cenas adoráveis, e é um filme curtíssimo, né, como é o habitual dentro da década de 30, e alterna entre altos e baixos, mas traz essa temática de videntes, né, que utilizam seus poderes de forma bem exacerbada, de forma bem estranha. Claude Rains, uma grande performance. Zumbi, a Legião dos Mortos, também conhecido no Brasil por seu título literal Zumbi Branco, nada mais nada menos do que o primeiro filme de zumbi da história do cinema. Bela Lugosi como protagonista, interpretando esse especialista em hipnose que utiliza esse estranho dom para atingir determinados objetivos e conquistar romances, né, as suas paixões que surgem, só que conforme o tempo passa, esse dom é utilizado de formas macabras. É aí que nós temos o nosso filme Zumbi Branco, White Zombie, seu título original. O primeiro filme de zumbi, só que existe esse contraponto, né? Porque aqui é o zumbi da hipnose, e o primeiro filme de zumbi mesmo, o zumbi do voodoo, é da década de 40, Morta-Viva, do Jack Turner, uma obra-prima muito superior a esse filme, mas esse filme tem seus charmes, traz um Bela Lugosi fantástico depois de Drácula, no seu período de maior evidência em Hollywood, e aquele filme também curto, mas cheio de cenas apavorantes, macabras, com a figura da hipnose, que é outro ponto pouco utilizado dentro do cinema de terror que deveria ser mais abordado. Supernatural, na trama, golpistas estão conduzindo essa sessão espírita fajuta para enganar algumas vítimas, só que essa sessão espírita acaba dando certo, um espírito diabólico é atraído e ele quer vingança. Filme que mistura filme de sessão espírita, né, sobrenatural, com filme de casa mal assombrada. Tem a Carole Lombard como protagonista, atriz fantástica dos anos 30, que morreu cedo, se eu não me engano, no início dos anos 40, e é um filme interessante para quem gosta, aquele filme de casa mal assombrada, filme de assombração e sessões espíritas, que são um subgênero que eu amo, apesar de pouco explorado. Esse filme é um prato cheio dentro da década de 30. A Ilha do Dr. Moreau, um homem por mera figura do acaso acaba se enganando, trocando de navios, acaba parando nessa ilha comandada por um cientista louco que está conduzindo experimentos misturando seres humanos a animais, resultando nessas criaturas horríveis, e é lá que, nessa ilha, que toda a trama do nosso filme vai acontecer. A Ilha do Dr. Moreau é protagonizada pelo Charles Lawton, né, lendário ator de Hollywood, vai estar em outro filme também dessa lista, e traz uma violência gráfica muito anormal para a época, para os anos 30, muito acima do tom, antes do código, né, de Hollywood, que passou a censurar os filmes, principalmente o gênero de terror. Então, logo no começo do filme, você já vai se assustar, fala, nossa, tanta violência para um filme antigo, para um filme clássico. E sim, dos filmes que eu assisti da década de 30, confesso que esse é o que mais me chocou nesse aspecto gráfico. Tem uma ótima ambientação dentro dessa ilha, e essas criaturas, essas aberrações realmente nos assustam, só nos assustam mais do que o filme número 1 da lista, que vocês vão ver. Chegou a hora de falar sobre Frankenstein. O que Drácula foi para o Bela Lugosi, Frankenstein foi para o Boris Karloff, que mesmo embaixo dessa pesada maquiagem nos dá um show de atuação. Na trama, um cientista maluco dá vida a essa criatura, a criatura foge a seu controle e começa a aterrorizar um pequeno vilarejo. Frankenstein tem vários filmes, né, mesmo nas décadas de 30 e 40, o meu favorito eu vou falar daqui a pouco, e é bem rústico, né, por se tratar de um filme do início dos anos 30, tem pouca dinâmica, pouco uso de trilha sonora, não tem os aspectos góticos que Drácula entrega tão bem, mas na minha concepção é um filme que consegue até superar Drácula, principalmente por sua cena, por sua sequência final fantástica, com ótimos efeitos práticos também. Boris Karloff, impagável, fantástico como a criatura. A Casa Sinistra, um dos primeiros grandes filmes de casas mal assombradas do cinema, traz um grande elenco. Primeira trama, né? A trama, o pessoal tá viajando, cai uma chuva, uma tempestade, eles buscam refúgio nessa casa, e é nessa casa, durante essa noite, que o bicho vai pegar. Melvyn Douglas, Charles Lawton,
Boris Karloff, tem a Gloria Stewart, lembra dela, da velhinha do Titanic aqui, a época de ouro da atriz. O filme fantástico, o principal desse filme é o Boris Karloff interpretando esse mordomo. Ele é o verdadeiro responsável por trazer essa figura de mordomos sombrios que foi tão repetida com o passar das décadas, e é aquele filme que mescla diversão com uma atmosfera mais macabra, com essa chuva, com esse casarão meio que abandonado, convidados indesejados, o pessoal que mora lá não é muito legal. É um filme para você assistir, aquele filme que vai automaticamente, assim que os créditos subirem, né, que na década de 30 os créditos não sobem, né, o filme acaba e pronto, mas assim que o filme acabar, vai automaticamente se inserir na sua lista de filmes de conforto de terror da década de 30. O Gato Preto, assim como no filme anterior, o pessoal tá viajando, acontece um acidente, eles buscam refúgio nessa casa, uma casa futurista, super única, só que o dono desse lugar tem uma história em comum com uma dessas pessoas que está buscando refúgio, aí que o pessoal que não tem nada a ver vai sofrer as consequências. O dono dessa casa é um arquiteto meio surtado, é uma história de vingança e protagonizada pelo Boris Karloff, Bela Lugosi, tem essa ambientação fantástica dentro dessa casa futurista, com vários locais únicos, principalmente essa masmorra que acontece no porão, que vai ser crucial para o desencadear da história. E é um filme mais emblemático que reúne Boris Karloff e o Bela Lugosi. O monstro Dr. X, um repórter se mete no meio da mansão de um cientista e esse cientista está tentando descobrir a identidade de um serial killer que está aterrorizando aquela cidade. A trama é essa salada mesmo, acontece em poucas ambientações, mas traz muito terror, muito suspense. Tem o Lionel Atwill como protagonista, um dos grandes astros do terror da década de 30. Pouca gente se lembra, comenta sobre esse lendário ator, a gente foca mais no Boris Karloff, no Bela Lugosi, mesmo no Peter Lorre, que eu vou falar de um filme daqui a pouco, e esquece do Lionel Atwill, grande ator, grande filme, e tem uma versão também colorida aí para você usufruir. Os crimes do Museu Corpus são roubados desse necrotério, a polícia inicia uma investigação e essa investigação os leva até a figura desse museu de cera. É lá que nós teremos toda a substância do nosso filme. Os crimes do museu pertence àquele subgênero de filmes que acontecem em museus de cera, uma das melhores opções disponíveis, só perde para aquele filme, o remake, né, da década de 50 com Vincent Price, e traz a direção do Michael Curtiz em uma trama super macabra e bem conduzida, com um roteiro bem assertivo. O vampiro, um jovem especialista nessa questão do mórbido, no macabro, está visitando essa casa e ele desconfia que a filha do dono do lugar foi mordida por um vampiro. Ele vai tentar chegar até a verdade dentro da realidade desse pequeno bairro. O Vampiro é dirigido pelo Carl Theodor Dreyer. Esse é o melhor filme do diretor que eu tive a oportunidade de assistir e é o filme mais atmosférico dos anos 30, uma história fantástica, irretocável do começo ao fim, cenas verdadeiramente assustadoras, a névoa que permeia o lugar, tem toda essa figura do gótico e a figura de um filme de vampiros, né? Ele é bem superior a Drácula, na minha visão, é o melhor filme clássico de vampiros e aquele filme que você vai sentar e quando você menos perceber já vai estar chegando ao final, um clássico supremo dos anos 30. O Homem Invisível, um cientista louco, se refugia na realidade dessa cidade pequena dentro de um hotel para conduzir seus experimentos. Quando o experimento dá certo, né, ele consegue atingir essa figura da invisibilidade, só que essa invisibilidade tem um preço, ele começa a perder sua sanidade. O Homem Invisível é dirigido pelo James Whale, é baseado num trabalho do H.G. Wells, traz a Gloria Stewart como protagonista ao lado do Claude Rains e tem um roteiro fantástico, só que o grande charme do filme realmente são os efeitos especiais que mesmo após tanto tempo continuam fantásticos, continuam nos impressionando, em especial as cenas a primeira aparição do Homem Invisível dentro desse hotel e uma das cenas finais, né, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a cena do cordão humano é um filme que você assiste e automaticamente coloca entre seus filmes favoritos de todos os tempos. O Homem Invisível, que recebeu ao longo dos anos várias outras adaptações, teve um filme recente, inclusive muito bom, também está aparecendo aqui, filme fantástico. Mas James Whale, a noiva de Frankenstein, tanto o cientista louco quanto sua criatura ressurgem das cinzas e o cientista não satisfeito quer dar vida a uma outra criatura, agora no formato de uma mulher. A noiva de Frankenstein para mim é muito superior ao anterior, tem mais dinâmica, tem o James Whale mais acostumado com a figura do terror e tem uma das cenas mais
fantásticas da história do terror, quando essa criatura no formato de mulher agora ganha vida inesquecível dentro do cinema da década de 30 e dentro das sequências, como eu falei, dentro da saga, né, de Frankenstein, esse é disparado o melhor filme. Vingança Diabólica, Murders in the Zoo, em seu título original. Na trama, assassinatos começam a acontecer dentro desse zoológico e nós vamos tentar descobrir quem é o responsável por isso, ao mesmo tempo que a gente tem um esboço de um aventureiro meio desajustado que é tido como o principal suspeito, Lionel Atwill, de novo, aqui como protagonista. O grande charme do filme, apesar de ter uma trama muito boa, né, nesse jogo de quem é o verdadeiro culpado, o charme é o filme se passar todo dentro desse zoológico e se utilizar da figura desses animais para promover os ataques a determinados desafetos desse camarada que é o grande culpado. Filmes que trazem a figura de animais, principalmente dentro de zoológicos, esse é um dos mais emblemáticos, um subgênero que deveria ser mais explorado, não filmes de animais, mas filmes que acontecem dentro de zoológicos. O Gato e o Canário, agora terrir para nossa lista, terror com comédia. Essa galera tá reunida nessa casa no meio de um pântano para ter acesso ao testamento de um homem que morreu. Cada um tá lá interessado em saber com o que vão ficar, só que estranhos ataques começam a acontecer e o pessoal não tem para onde fugir, tem um monte de pântano, eles vão ter que passar a noite dentro dessa casa e descobrir quem é o responsável. O Gato e o Canário é um dos meus filmes favoritos desse gênero de terrir de todos os tempos. Teve inclusive um outro filme, né, com a mesma dupla protagonista, no início dos anos 40, é o Bob Hope com a Paulette Goddard, recomendo fortemente. Eles antecipam aqui o Abbott e o Costello, né, que fizeram uma série de terror nos anos 40 e 50 e muito melhores, por mais que os filmes do Abbott e Costello sejam fantásticos. Atmosfera de casa mal assombrada, ataques que surgem, quem é o responsável e um protagonista interpretado pelo Bob Hope impagável. Para quem, um filme que eu tenho como praticamente irmãos, né, aquele Clue, né, Os Sete Suspeitos, que é um jogo baseado o filme baseado naquele jogo do detetive, né, o Clue, dos anos 80, para mim são filmes quase irmãos, por mais que Clue seja mais suspense, aqui é um terror, né, enfim, assistam os dois se tiverem a oportunidade. Dr. Gogol, o médico louco, em seu título original, Mad Love. O outro carequinha surtado que eu tava prometendo aqui para vocês é um médico conceituado que é obcecado por essa atriz de teatro. Essa atriz não quer nada com ele, ela é casada, só que por mera figura do acaso, o marido dessa mulher, um pianista de sucesso, sofre um acidente, perde suas mãos e é aí que o Dr. Gogol vai surgir na história para dar novas mãos a esse homem. O Mad Love tem o Peter Lorre, né, um dos maiores atores dos anos 30, um dos meus favoritos, supera até meu amor pelo Boris Karloff e pelo Bela Lugosi. Uma atuação fenomenal, o Peter Lorre impagável mesmo, assustador. A coadjuvante também é ótima, belíssima, uma mulher que realmente vale a pena perder a cabeça. O Mad Love em si, a trama, né, o filme baseado num romance que teve várias releituras, e esse filme ele é uma verdadeira salada, né, no bom sentido, porque tem a trama das mãos, né, que o Peter Lorre dá novas mãos a esse pianista. Essas mãos são de um assassino que começam a mudar a personalidade do homem, e o Peter Lorre mesmo, né, um personagem do Dr. Gogol, vai ter uma nova trama para tentar conquistar o coração dessa mulher amada. Filmaço impagável do começo ao fim. Dr. Gogol, Mad Love. Monstros é o filme número 1 dos anos 30, Freaks em seu título original. Toda a trama do filme vai acontecer dentro desse circo de aberrações, conforme surge um jogo de enganação entre esse anão e uma mulher por quem ele se apaixona. Essa mulher só está interessada no dinheiro do homem e a figura da vingança vai surgir em determinado ponto do nosso filme. Freaks é dirigido pelo Todd Browning, lá de Drácula, e muito melhor do que Drácula, na verdade. Traz toda uma dinâmica, né? Por ser muito curto, ele começa e não tem ponto de descanso para o espectador, personagens incríveis, principalmente a figura desse anãozinho que vai buscar vingança depois de ter sido enganado. A figura das outras aberrações também são assustadoras. É realmente um filme que jamais será refeito, né? Jamais seria aceito hoje em dia, mas uma obra-prima suprema. Não foquem muito na fama que esse filme tem. Ele tem uma fama de ser extremamente perturbador. Foi por isso que eu evitei por tanto tempo, mas não tem nada de perturbador assim. Tem um pouquinho lá, vai, de coisas gráficas, mas nada que vá tirar a seu divertimento. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, mas não pare por aqui. Separei duas opções para vocês continuarem assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.